Olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Olha só, nós estamos muito felizes por receber vocês mais uma vez aqui na nossa Roda Jovem, numa entrevista dinâmica com temas maravilhosos e convidados mais que especiais. Bom, para a nossa conversa começar a fluir bem, nós precisamos que vocês compartilhem esse link. Compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus conhecidos, com seus familiares. Gente, nós estamos no tempo de preparação. Então, esse é o momento em que nós devemos parar e estudar mais ainda a palavra de Deus. E para começar nossa roda de conversa, vamos fazer uma oração. Pedir para que Deus esteja conosco nesse momento. Vamos lá? Vamos orar? Oremos. Pai querido, muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por mais um sábado e muito obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos entre amigos, entre famílias, neste sábado tão lindo. Agora, Pai, queremos te pedir a tua presença aqui nessa roda de conversa. Habilite, Senhor, as nossas mentes, nossos corações, que possamos aprender mais ainda e nos preparar para o tempo do fim. É o que nós pedimos, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, pessoal. De vocês que estão aqui nos acompanhando no YouTube. Estamos aqui, como a Mayara comentou, iniciando mais um programa especial, feito para atender e nos preparar, atender suas necessidades e nos preparar para essa realidade em que vivemos. Vocês perceberam que nas últimas semanas nós temos recebido os mais diversos convidados, pessoas com especialidades, pessoas com experiências, que têm nos dado muita visão interessante sobre os temas atuais. E, como você sabe, a nossa Roda Jovem, ela é formada por uma equipe muito especial. E aqui, primeiramente, antes de falar do nosso convidado, eu queria apresentar a vocês os nossos participantes. Eu tenho aqui a Kiara, que já esteve conosco em algumas rodas jovens, nossa nutricionista, sempre nos acompanha, sempre nos apoia e participa muito bem dos nossos programas. Mas hoje também nós temos, além da Kiara, nós temos mais 3 jovens. Outro que já participou é o Kelvin. O Kelvin, ele é um biólogo, está se formando, na verdade, em biologia, vai ser um biólogo, e ele sempre participa de temas relacionados à área de ciência, sempre se interessa e tem nos ajudado muito. Mas hoje também nós temos 2 estreias de jovens aqui participando com a gente. Vocês já viram uma delas. A nossa amiga a Mayara, ela é formada em comunicação social, com especialidade em publicidade e propaganda. Então nós temos um profissional aqui trabalhando conosco hoje na apresentação desse programa. Tá? E temos também a presença do Marlon. O Marlon é um colega de trabalho, também é professor do Instituto Federal comigo, mestre na área de computação, e o Marlon também vem aqui nos dar uma força, nos ajudar nesse momento especial. Mas além daqueles que estão participando, nós temos uma pessoa que é o nosso convidado, e eu fico muito feliz de ter ele conosco. Eu dou as boas-vindas ao Michelson Borges, o meu amigo. Michelson é uma pessoa que se tornou meu amigo e eu tenho muita felicidade de poder recebê-lo. Michelson, seja bem-vindo à nossa Roda Jovem. Bom tê-lo conosco. Oi, Rafael. Prazer é todo meu. De fato, eu considero um grande amigo, né? Eu costumo brincar e dizer assim que eu tenho o maior orgulho de dizer que eu tenho um amigo doutor em cosmologia, né? Então, é um parceirão, a gente tem atuado junto aí em algumas frentes, escrito, publicado, enfim, é uma alegria estar com você e conhecer novos amigos aí. Inclusive nós tentamos uma vez aí no passado, ensaiamos, né, uma tentativa de fazer uma programação aí no Maranhão, acabou não dando certo, e pelo menos temos aqui esse recurso para a gente ensaiar alguma coisa para o futuro aí, né? É uma alegria poder estar com você nessa tarde de sábado para tratar de temas tão importantes como os que foram combinados aqui, programados para essa live. Muito obrigado, Michelson. Pois é. Então, pessoal, eu sei que vocês querem ver a live começando, a roda girando, e nós vamos começar agora. Vou pedir que a nossa apresentadora abra esse momento especial da Roda Jovem da Igreja Central de São Luís, fazendo uma pergunta aí para o Michelson para a gente já iniciar o nosso momento especial de conversa. Mayara, com você. Vamos lá. Boa tarde, Michelson. Tudo bem?
Boa tarde, Maiara. Prazer. Pelo menos tem uma colega de comunicação aqui, estão sozinhos. Exatamente. Legal. Então, Michel, você é um jornalista, né, que se especializou com a temática científica. Como a gente pode observar em alguns dos seus canais, seu canal de criacionismo e seu livro, como história de vida, qual é a maior relevância? Na verdade, eu gostaria de saber, em sua visão, qual é a maior relevância para o cristão estar informado sobre temas científicos? Isso se deve apenas quando se trata de criacionismo ou possui mais razões? Olha, Maiara e amigos, eu sou um apaixonado por ciência desde sempre, né? Desde a minha infância, me lembro que lá em casa tínhamos uma enciclopédia que meu pai tinha comprado, antes ainda de eu nascer, uma enciclopédia científica, e eu me lembro que o volume que mais me encantava daqueles ali, chama Ciência Ilustrada, capa preta, uma coleção bonita, era o volume que tratava de dinossauros. E antes mesmo de eu ser alfabetizado, eu ficava folheando aqueles livros e imaginando aquelas coisas, e quando eu descobri que a minha mãe tinha se inspirado num cientista que ela conheceu lendo aquela enciclopédia, o nome dele é Albert Abraham Michelson, essa é a pronúncia correta, hoje eu sei, né, mas a minha mãe não sabia, então ela acabou me chamando de Michelson, e a mãe é que dá a pronúncia do nome do filho, então ficou assim, né. Mas quando eu descobri que o Albert Michelson tinha sido o primeiro físico a receber o prêmio Nobel de Física, que foi o primeiro cientista a calcular a velocidade da luz, e fez uma série de outras descobertas, né, que até ajudaram outro Albert, esse sim ficou famoso, o Michelson nem tanto, foi o Albert Einstein. Eu fiquei, confesso que envaidecido, feliz com isso, né, e de certa forma essas coisas foram marcando a minha infância, a minha juventude, e essa paixão por ciência, por conhecer a realidade, conhecer as coisas do universo, da vida, sempre me acompanharam. De tal maneira que quando eu cheguei ao ensino médio, eu cursava Química, eu fiz o curso técnico de Química no ensino médio, lá na minha cidade natal, Criciúma, sul de Santa Catarina, eu pensava em cursar Biologia, quem sabe Astronomia, alguma coisa assim. Só que durante o ensino médio, eu comecei a fazer um jornal para a escola, e eu tomei gosto pela coisa, né, e é interessante que muitos jornalistas têm essa mesma história no currículo, né, um jornalzinho de escola, alguma coisa assim que acabou direcionando a vocação, a carreira, né, as preferências. Aí eu pensei, então eu posso ser um jornalista científico, e na época eu tinha uns sonhos muito rasteiros, assim, eu pensava em ser jornalista da Super Interessante, a Galileu não existia ainda, veja que ideia, né, ainda bem que depois eu acordei para a realidade, né, eu estou brincando aqui, mas a Super Interessante no começo da carreira dela, era até uma boa revista, depois ela foi se perdendo na trajetória, no caminho. Hoje eu costumo brincar que é super irrelevante, mas vamos voltar aqui à questão. Depois, só para pontuar mais uma coisa com respeito ao meu nome, quando eu descobri que Miguel, ou Michael, né, é um dos nomes de Jesus na Bíblia, um dos nomes de Cristo, né, o Messias, aí eu fiquei mais feliz ainda, porque Michelson é filho de Miguel. Então, além de ser o nome de um cientista importante, também é um nome que significa filho de Jesus. O que eu queria mais, né? Então, no meu próprio nome, ele acaba sendo uma espécie de... minha mãe não sabia disso, né? Mas quase que foi uma profetisa, né? O meu nome quase que ele sintetiza as minhas duas paixões na área, assim, em termos de conhecimento, que são a teologia e a ciência. E agora, voltando à sua pergunta, dei uma volta grande aqui, né? Além do criacionismo, que também é uma interface interessante entre ciência e teologia, porque se nós tivermos uma boa compreensão da teologia e uma boa compreensão da ciência, a gente vai ser criacionista, né? Eu costumo dizer assim, e eu me sinto muito feliz por ter encontrado o criacionismo lá na minha juventude. Eu era evolucionista, já fui marxista, uma série de istas aí, mas quando eu conheci o criacionismo, eu me apaixonei e abracei essa bandeira com todas as forças e procurei divulgar e tento fazer isso, porque é uma paixão mesmo, né, que eu tenho desde 30 anos atrás. Eu creio que todo mundo deveria amar a ciência, a boa ciência, né, aquela que é um presente, um legado de Deus. E não podemos confundir ciência divina com áreas do conhecimento, algumas teorias, modelos, né, que são tentativas de aproximação com a realidade, mas que não são a ciência. A verdadeira ciência, ela foi descoberta lá pelos pioneiros, Galileu, Copérnico, Isaac Newton, né, e outros, Blaise Pascal, e essa vem de Deus. Portanto, quando você estuda a ciência, ou vamos colocar assim, a natureza, o universo, você está, na verdade, lendo um dos livros de Deus.
por meio dos quais ele se revela. Então, é aquilo que na teologia a gente chama de revelação natural, né? Revelação natural. É você atender aquilo que está em Romanos capítulo 1, né? Em que Paulo diz assim que os atributos invisíveis de Deus podem ser percebidos por meio das coisas que foram criadas. Isso é ciência, isso é pesquisa científica. E a revelação especial que é a Bíblia Sagrada, que, claro, está em perfeita harmonia com a ciência, quando ambas são corretamente compreendidas e estudadas. Então eu diria que eu procuro seguir os passos do grande Isaac Newton, de quem eu sou fã de carteirinha. Ele tinha, digamos assim, óculos bifocais. Uma lente, comparando, seria a ciência, o método. Não o método, a ciência enquanto revelação divina, né? A matemática. E a outra lente, a teologia. Isaac Newton foi um grande teólogo. E por isso ele enxergou tão longe. Se nós quisermos enxergar longe também, termos uma visão ampla da realidade, não deveríamos dispensar nenhuma nem outra. Deveríamos abraçar tanto a teologia quanto a ciência, que são tremendas ferramentas para nos fazer entender melhor a realidade que nos rodeia e mais, compreender um pouquinho mais do nosso Deus. Boa tarde. Continuando essa mesma linha de raciocínio, você falou agora há pouco sobre a importância de nós estarmos inteirados, informados sobre assuntos científicos, temas científicos. Eu gostaria de saber de você quais temas você julga serem mais importantes para o cristão, até mesmo para os jovens que estão aqui nos assistindo, estarem mais informados, bem informados sobre ele. Olha, Chiara, são tantas áreas assim lindas, né? Aqui mesmo, nesse grupo aqui, eu vi na descrição de vocês profissionais, estudiosos aí de áreas maravilhosas, né? Tem a comunicação aí, tem a biologia e outros mais, né? Todas elas são, assim, recortes, né, da grande ciência e que nos ajudam a compreender melhor o mundo e o próprio Deus, né? Eu gosto muito de biologia, tanto que eu estou fazendo agora uma pós-graduação em biologia molecular, mas para passar o tempo mesmo, porque a minha área é comunicação, é humanas, né? Mas eu sou apaixonado por isso, então procurei fazer uma pós nessa linha, quero fazer outras, enfim. Amo arqueologia também, ciências sociais, ciências humanas, ali tem áreas também que me apaixonam, linguística, né? É uma área maravilhosa, muito interessante. Tem que levar mais em conta, quem sabe, a própria vocação mesmo, né? Da pessoa, aquilo que ela gosta, por que não se aprofundar naquilo, mas com foco, né? Eu sempre pensei assim, como eu posso canalizar as minhas pesquisas, os meus estudos, a minha formação, os meus dons e talentos, como estudamos recentemente na Escola Sabatina, para a causa de Deus mesmo, para ajudar as pessoas a entenderem melhor a questão do grande conflito, para entenderem melhor o nosso Criador, né? Veja, como exemplo, né? Quando eu tive que escolher o tema para o meu TCC de jornalismo, eu pensei, eu não quero só fazer uma reportagem ou um programa de rádio, TV, para eu obter a nota, para eu só ter aí meu canudo, né? Poder ser formado, né, em comunicação social. Eu pensei, por que não fazer uma pesquisa com a qual eu possa beneficiar a igreja e as pessoas? Então surgiu a ideia, eu quero até mostrar para vocês aqui, está fresquinho ainda, né, recém-republicado, reimpresso, o meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Esse livro aqui foi meu TCC em jornalismo. Claro, a primeira edição foi lá dos anos, né, fim dos anos 90, no ano 2000 a CPB publicou, e aí ficou um tempo fora de catálogo, e agora, este ano, faz 2 meses, né, ele foi reimpresso. Claro que eu fiz aqui uma série de alterações, atualizei um bocado de coisa, né, e acrescentei outras histórias impressionantes dos nossos pioneiros, mas é o meu TCC. Por quê? Porque lá atrás eu pensei, eu quero fazer algo que possa deixar um legado e possa beneficiar também a causa de Deus. Eu diria o seguinte, pesquise aquilo que você gosta, vá atrás daquilo que você ama, com o que você mais se identifique, né, mas sempre procure colocar Deus em primeiro lugar, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Até um diploma de mestre, até uma boa tese doutoral, né? Tudo isso Deus pode ajudar a acrescentar, mas desde que você coloque isso, deponha tudo isso, né, ali no altar de Deus. Para um criacionista, eu diria que é muito bom ter conhecimentos de biologia, naturalmente, né? É uma ciência, é uma área da ciência muito útil para a gente defender o criacionismo, né, para a gente se maravilhar com a criação de Deus. Biologia, fantástica, né?
Mas a astronomia, a cosmologia, para puxar aqui um pouquinho para o lado do Rafael, né, também são áreas assim tremendas, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, quanto mais a gente estuda o universo, o cosmos, mais maravilhados ficamos com a grandiosidade de Deus. Já a biologia e áreas correlatas nos fazem pensar em textos como, por exemplo, aquilo que Davi escreveu, né, que de modo maravilhosamente assombroso fui formado, né? Então, quanto mais você estuda a vida, mais assombrado você fica com as coisas que Deus fez, né? A matemática é uma área tremendamente importante, né? É a base, digamos assim, de todas as ciências. A geologia, né? Temos poucos geólogos ainda no meio criacionista, é uma tremenda área de pesquisas importantíssima para o criacionismo, e a paleontologia, então, mais ainda, né? Seria bom que os nossos jovens fizessem planos aí de, quem sabe, ingressarem nessa carreira, né, da geologia, da paleontologia, física, enfim, tantas áreas importantes, né, desde que você realmente tenha, assim, uma visão teológica bem estabelecida, para não se deixar levar por aquilo que nessas áreas também há de contaminação filosófica, né? Não sei se vai dar para a gente conversar um pouco sobre isso aqui, mas todas essas ciências, mesmo as duras, sempre tem um componente assim mais filosófico, né, que acaba desvirtuando talvez a mente, o pensamento, as concepções daqueles que estudam isso, né? Se a gente consegue desvencilhar aquilo que é realmente ciência dura daquilo que é filosófico, dá para avançar bastante naquilo que realmente é factual, né, naquilo que é empírico, e o que é filosófico a gente pode reinterpretar de acordo com a ótica ou naturalista, ou teísta, enfim, né? Quem sabe a gente possa daqui a pouquinho conversar um pouquinho sobre o devido preparo, né, que um jovem deve ter prévio para enfrentar esse universo aí acadêmico, né? Mas um jovem bem preparado e consagrado a Deus pode ser uma bênção tremenda nas mãos do Criador. Bom, boa tarde, Michelson. Bom, a pergunta relacionada agora, né, é tratando-se sobre o evolucionismo e sobre o design inteligente. Queria saber se seria possível a gente botar em uma lista, ou quem sabe falar alguns pontos importantes e principais de quais são os pontos fortes e fracos de cada uma dessas temáticas. Ok, você como biólogo, né, poderia com certeza responder essa questão também com muita propriedade, né? Design inteligente, criacionismo, quais seriam os pontos fortes, pontos fracos desses modelos conceituais, né? Talvez valha a pena até, em benefício dos nossos amigos que estejam nos assistindo agora aqui, distinguir um pouquinho o criacionismo do design inteligente. Algumas pessoas ainda fazem confusão com isso, né? Alguns até pensam que o design inteligente seria um inimigo conceitual do criacionismo, né? Uma coisa totalmente falha, se pensar assim. Porque basicamente, os teóricos do design inteligente se preocupam em estudar as evidências de um planejamento, de um design intencional da natureza. Mas como eles se prendem basicamente ali, estritamente, digamos, né, ao método científico, né, a premissas mais científicas, e não fazem uso de livros religiosos, como a Bíblia ou o Alcorão, por exemplo, eles então não se detêm na natureza do designer. Se você perguntar para um teórico do design inteligente, né, o que ele pensa a respeito das origens ou do universo, ele vai dizer o seguinte: olha, eu creio, eu entendo, né, a palavra nem seria creio, né, mas eu entendo que há uma assinatura aí, que se há um design, há um designer. Mas se você perguntar quem é o designer, ele vai dizer, então você tem que perguntar aos criacionistas ou aos religiosos, porque a nossa preocupação não é com a natureza do designer, porque as ferramentas científicas não nos permitem identificar quem é o designer. No máximo, nos levam à conclusão de que há um design, e portanto um designer, mas a natureza dele não. Então o criacionista, ele, claro que agrega os conhecimentos que vêm da pesquisa do pessoal do design inteligente. Um criacionista, naturalmente, aceita e advoga o design inteligente, porque ele crê nisso, porque ele aceita, obviamente, isso, só que ele dá um passo além, porque ele tem a ferramenta da teologia. E para um criacionista bíblico, então, o designer é Deus. Sabe, curiosamente, lá no design inteligente tem até ateus. Alguém pode perguntar, mas como assim um ateu crê que existe um designer? Sim, porque para ele pode ser uma raça alienígena superior que veio aqui à Terra e semeou a vida, né? Mais ou menos como aquela teoria da panspermia cósmica, que vai ser, inclusive, o tema do meu TCC da pós-graduação.
o retorno da panspermia cósmica. Se der tempo, a gente pode até falar por quê está retornando isso aí. Então, o criacionista, o bíblico, né? Porque tem criacionismos, né? Tem o criacionismo muçulmano, de outras correntes, o criacionismo científico, mas o criacionista bíblico, eu me coloco nesse grupo, né? Ele usa a Bíblia para entender para identificar o designer, a natureza do designer, ok? Feita essa distinção, né? Aqui a gente pode, quem sabe, então, comentar um pouquinho das fragilidades e das vantagens, né? Muito bem. No que diz respeito ao design inteligente, eu creio que acaba sendo também do criacionismo, né? O grande argumento, assim, o grande ponto forte desse modelo é o estudo sobre a origem da informação. Porque qualquer pessoa que estuda, por exemplo, informática, sabe que informação não surge do nada. Ainda mais quando você lida com informação complexa e específica, né, que é o caso do DNA, do genoma humano, né? Eu já li de autores até evolucionistas, como Richard Dawkins, né? O Dawkins, lá naquele livro famoso, lá, O Relojeiro Cego, ele diz que uma ameba tem no seu núcleo informação suficiente para encher uma enciclopédia. Então, se uma ameba invisível ao olho nu, né, tem tanta informação ali dentro, codificada, encriptada, zipada, né, no seu núcleo, o que pensar então do genoma humano? Também li a respeito disso que, se fosse transformado em livros, em listas telefônicas, por exemplo, o nosso genoma ocuparia um volume aí de 170 metros de altura em livros, né? Muito mais do que a biblioteca do Rafael e a minha aqui, e outras mais juntas, né? Então, é muita informação. E a gente sabe que informação não aparece, né? Não surge, simplesmente não surge. Se você se deparasse com uma frase escrita na areia de uma praia, e alguém viesse dizer que aquela frase apareceu ali do nada, simplesmente porque o mar foi batendo na areia ali, o vento soprando, e isso teria organizado as partículas na forma de uma palavra, você rejeitaria na hora esse tipo de argumentação, porque naturalmente a gente entende que informação demanda uma fonte informante. Então, quando o pessoal do design inteligente estuda essa questão, eles estão realmente, assim, apresentando um argumento bastante forte em relação com o teísmo, né? É preciso que haja uma fonte de informações, uma fonte informante que forneceu essa informação. Bom, aí, quem sabe aqui pincelando a questão da panspermia, alguns que admitem que mesmo em anos seria impossível a vida aqui na Terra se modificar, evoluir, vamos usar assim esse termo, né, de uma protocélula, coisa parecida, até a biodiversidade que nós encontramos hoje, com toda a sua complexidade, não dá tempo, é uma coisa matematicamente impossível. Não coloque matemáticos para conversar sobre evolução com biólogos evolucionistas, porque não vai haver concordância, não vai haver acordo ali, né? Então, eis que ressurge com força a tese da panspermia cósmica. Eu li isso numa revista científica há uns 2 anos, uma revista especializada em biofísica e biologia molecular, em que os autores, renomados na área, admitem que todos os cenários propostos para a origem da vida aqui na Terra deram em nada, deram em fracasso. Por isso, o retorno da panspermia, que é a ideia de que a vida não teria surgido aqui na Terra, mas teria vindo do espaço, né? Que essa bactéria teria embarcado num meteorito, uma coisa assim, um asteroide, em algum momento então ele cai aqui na Terra e a bactéria aqui começa a se desenvolver. Porém, a pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: ok, ainda que isso fosse um fato, de onde viria mais informação para o surgimento de novos planos corporais, novos órgãos funcionais, porque tudo isso demanda mais informação genética. E aí o milagre da evolução, né, naturalista começa a se tornar cada vez mais milagroso, cada vez mais mágico, né, e muito implausível. Então, a origem da informação, sem dúvida, é um ponto muito forte, tanto para o criacionismo quanto para o modelo do design inteligente. Uma fragilidade da TDI, da teoria do design inteligente, ainda é a questão do argumento chamado complexidade irredutível, de Michael Behe. É um tema bem interessante, a gente pode ler isso no livro dele, A Caixa Preta de Darwin, né? Porém, já se fizeram algumas objeções assim, interessantes a essa ideia, né? E é preciso refinar um pouco mais os argumentos nesse aspecto aí. Porém, repito, é um bom argumento, sim, o da complexidade irredutível, não dá tempo aqui de a gente expor isso aqui em detalhes. Fragilidades do criacionismo. Não temos respostas para tudo, né? Uma das dificuldades com que lidamos, e ainda precisamos de um modelo mais elaborado, é a questão da
da aparente organização encontrada no registro fóssil. Você vê ali, na base do registro fóssil, animais aparentemente mais rudimentares, digamos assim, e à medida que você vai subindo na coluna geológica, a vida parece ficar cada vez mais elaborada, cada vez mais complexa, mais... compare, por exemplo, animais de corpo mole lá embaixo no pré-cambriano, ou então trilobitas no cambriano, com baleias, carvalhos, né, com os animais, né, terrestres, que você encontra mais para cima na coluna geológica. Para um criacionista, isso aí revela motivo pelo dilúvio, o tal do zoneamento paleoecológico, não dá tempo de explicar em detalhes isso aqui. Revela também flutuabilidade seletiva, depois que os animais foram sepultados pelas águas do dilúvio, né? Só que são modelos ainda que precisam de alguns ajustes, né? E a gente tem que admitir, ainda é uma dificuldade, sim, para um criacionista. Eu creio que, e por isso eu sou criacionista, né? Nós temos muito mais argumentos sólidos para defender nosso ponto de vista do que realmente um evolucionista poderia apresentar com respeito, especialmente, à questão maior da origem da vida. Ok, boa tarde, Michelson. Ainda há pouco falamos, né, sobre a importância do cristão estar informado de temas científicos, né? Então, observando, né, ao longo de todo esse tempo recente que nós temos, você observa, você consegue ver, né, que os cristãos, e mais especificamente os jovens, você acha que eles estão mais preparados para tratar de temas científicos sobre uma perspectiva cristã? E caso não, como você sugere, no caso, que a comunidade cristã, as igrejas, as famílias, né, elas possam resolver essa dificuldade? Como é que a gente pode estar até melhorando esse cenário? Olha, eu gostaria de responder que, positivamente, né, que eu vejo por parte dos jovens um preparo maior e tudo mais, mas a minha percepção, já de 30 anos aí, lidando com esse assunto, né, em congressos universitários e tudo mais, é a de que a tal da apologética tem ficado cada vez mais fraca, né, mais deixada de lado. O Rafael e eu temos conversado bastante sobre isso, né, ele também é um apaixonado aí por apologética cristã. Nós somos leitores vorazes de autores como William Lane Craig, Lee Strobel, né, falecido recentemente, infelizmente, né, o Ravi Zacarias, e outros autores que defendem a fé cristã de uma perspectiva racional, apologética. Mas eu, infelizmente, tenho visto que não são muitos os jovens que têm essa paixão, sabe, de buscar realmente uma fé mais racional. E eu atribuo a isso, talvez coloco assim como uma das culpas disso, justamente o momento em que a gente está vivendo, né, de uma mentalidade mais dita, né, pós-moderna, relativista, em que as pessoas não estão mais tão preocupadas com defender essa ou aquela bandeira, essa ou aquela fé, esse ou aquele argumento, né? É aquela máxima de que se você é feliz com a verdade que você escolheu, beleza, eu sou feliz com a minha, né? E aí temos para usar uma expressão aqui de Bauman, né? Uma mentalidade fluida, né? Líquida, é bem isso, né? Uma mentalidade líquida que aceita qualquer tipo de ideia, desde que ela seja útil, pragmática, né? E que me faça feliz, né? Se te faz feliz, está tudo bem. Eu resisto a uma ideia dessa. Eu acho que eu sou do tempo do modernismo, embora não tenha nascido naquela época, né? Mas eu tenho saudade de uma época que eu não vivi. Por exemplo, no tempo dos pioneiros adventistas, havia debates assim teológicos, né? Bem interessantes. As pessoas iam lá para discutir ideias, tinha uma base comum, que era a Bíblia Sagrada, ou vá lá, que seja um método científico, então, como base comum. Vamos discutir em cima disso, né? Vamos expor os argumentos, vamos chegar a conclusões, se possível. Hoje eu não tenho mais visto isso acontecer, né? As pessoas entraram num modo assim meio passivo, né? E como eu disse, pragmático, né? Se essa ferramenta, essa disciplina, essa formação, esse canudo me possibilitam viver e curtir a vida, tá bom demais já. Eu não sei, para mim isso é muito pouco, sabe? Eu entendo que o cristão, de fato, ele é desafiado por Deus a desenvolver a sua intelectualidade, desenvolver o seu raciocínio, a sua mente, né? Afinal de contas, Deus nos dotou com um cérebro tão maravilhoso, mesmo que com milênios de decadência pelo pecado, mas ainda é uma ferramenta tremenda, né? E por que não usá-lo até o limite das suas possibilidades, né? É uma pena
perceber isso. E como que nós poderíamos trabalhar para tentar reverter um pouco esse cenário, né? Eu creio que o que vocês estão fazendo aqui, gente, nota 10, é um começo, né? Roda jovem de debate de ideias, né? E quem estiver assistindo, quem assistir depois vai ser beneficiado. Eu já vi alguns vídeos de vocês no canal aqui, muito bons, né? Muito bons os temas, os convidados que vocês escolheram aí. Não sei se dessa vez acertaram muito, mas os de antes aí estavam muito bons. Então, isso aqui é uma boa coisa, usar as ferramentas aí que são gratuitas, né? A internet, para promover conhecimento. Outra, as igrejas promoverem mais esses encontros de universitários, talvez um por ano seja pouco, né? Eu me lembro quando eu fazia lá minha faculdade na Federal de Santa Catarina, como era bom, pelo menos uma vez por ano, ter aqueles encontros de universitários em que a gente ia lá para ouvir os palestrantes, encontrar jovens que tinham os mesmos dilemas, as mesmas lutas que a gente, ver que, ainda que eu não compreendesse todas as coisas, mas eu sabia que a minha igreja tem respostas, que nós temos bons autores, bons pesquisadores, e que não precisava me acanhar na universidade como se eu, como criacionista, não tivesse resposta para nada, fosse apenas um crente que não usa a racionalidade. Pelo contrário. Então esses eventos são muito importantes, né? Encontros universitários, pequenos grupos universitários. Eu tenho estudado, eu não estou com ele aqui agora, mas eu produzi junto com alguns amigos teólogos, alguns anos atrás, aquele estudo bíblico Resgate da Verdade, que foi pensado para universitários. E eu fico feliz em ver jovens universitários, estudantes pré-universitários que se reúnem, às vezes, para estudar esse material, para se preparar do ponto de vista mais apologético, mas ainda são poucos, mas alguns por aí têm feito isso, né? Então, eu espero em Deus que isso se multiplique, né? E que a gente não tenha medo da academia, não tenha medo de ler, de pesquisar, né? De sonhar com... Por que não sonhar com o Nobel, né? Por que não sonhar com altas... Ellen White fala disso, nós temos que realmente sonhar alto, né? Nós temos que buscar grandes realizações para Deus e isso vai nos tornar cada vez mais úteis, né? Então, não tenha medo do mundo acadêmico, desde que você esteja preparado para enfrentá-lo, para ali dar um bom testemunho de Deus, né? E saber lidar com as ideias que estão ali nesse mundo, que permeiam essa realidade, né? Espero que, como igreja, possamos fazer mais, né? Temos visto assim, boas iniciativas por aí, mas eu creio que muito mais pode ser feito ainda para recuperar esse terreno, talvez meio perdido. Certo. Michelson, continuando, em relação à mídia, nós observamos que nós vivemos em uma época com bastante variedade de meios para difusão de materiais, de conteúdos, de informação, enfim. Com base nesse contexto, eu queria saber de você se você acha esse contexto ele positivo ou perigoso, e queria que você justificasse essa resposta também. Eu acho as duas coisas. Bom, deixa eu aproveitar aqui que eu lembrei agora para fazer mais um merchandise aqui, né? Já que nós fechamos aí o bloco do criacionismo, eu quero indicar para vocês esse meu livro aqui, A História da Vida, de onde viemos para onde vamos. Nesse livro aqui eu reuni os argumentos que me convenceram a deixar o darwinismo e abraçar o criacionismo, tá? Então eu recomendo com muito carinho esse livro aqui. Espero que vocês leiam, tenham esse livro da CPB. É um livro escrito por um jornalista, não é um cientista, portanto a linguagem é bem acessível. Eu diria assim que é uma introdução ao criacionismo, né? Um outro também que me deu muita alegria escrever junto com meu amigo Denis Cruz é esse aqui, ó, A Descoberta, a experiência que revolucionou a vida de um cientista ateu. É um romance, portanto é literatura. Nós criamos aqui personagens, um enredo, e os argumentos teístas, apologéticos, criacionistas vão sendo apresentados ao longo da trama. Portanto, é um bom livro, talvez, para você presentear um pré-universitário, um universitário, porque além de se informar, ele também vai se emocionar, porque a história aqui é bem interessante, não vou dar detalhes, não quero estragar a leitura, mas fica aqui a recomendação. E já que agora o bloco é mídia, eu quero também recomendar esse meu livro aqui, Nos Bastidores da Mídia. É um clássico já tem mais de 15 anos de história editorial, graças a Deus continua sendo bem aceito. Eu fiz uma atualização também dele faz aí 2 anos, porque, claro, os exemplos, os princípios que estão na obra são eternos, né? São perenes, mas os exemplos vão se desatualizando, né? Então eu falava de conteúdos, né, de exemplos da mídia lá dos anos 90, 2000, e eu tive que naturalmente atualizar isso aí. É um esforço, né, para mostrar como os meios de comunicação afetam a mente, né? Então, o livro de um jornalista cristão tentando navegar nesse mundo da mídia e tentando mostrar para as pessoas que
Agora sim, indo à sua pergunta, né? Esses modernos meios de comunicação podem ser uma bênção e também uma maldição. Agora, uma coisa tem que ficar clara, o meio de comunicação em si é só uma ferramenta, né? Eu me lembro, quando eu me tornei adventista, que ainda era época de demonização da TV, né? Então muita gente falava que a televisão era um instrumento de Satanás, inclusive as TVs antigas, no meu tempo, tinham até uma anteninha que eram duas varetinhas assim, e parecia 2 chifres, né? E alguns diziam que a TV é de Satanás, tem até chifre aqui, né? Uma bobagem, porque, veja, hoje nós temos uma TV maravilhosa, a TV Novo Tempo, que prega o Evangelho, né? Já naquele tempo mesmo, já tínhamos na TV o programa Fé para Hoje, o programa Está Escrito, né? Usando o meio de comunicação TV, televisão. Então, o meio em si é uma ferramenta neutra, né? Rádio, a mesma coisa, internet, a mesma coisa. O problema são os conteúdos veiculados ali e o que se faz com esses meios, né? Então, veja, nessa pandemia, nessa quarentena, juntamente com um grupo de 3 amigos pastores, temos feito todas as sextas-feiras à noite lives. Nesta sexta não foi possível, mas faremos a próxima na segunda-feira agora. Começamos uma nova série com o título Adventismo Decifrado, analisando a fundo as principais doutrinas bíblicas adventistas. Terminamos uma série sobre Apocalipse Decifrado. Gente, nós tínhamos ali toda sexta-feira cerca de 2 a 3 mil pessoas acompanhando ao vivo essas lives aí, nessas programações. Bem, 2 mil pessoas é um Pentecostes toda noite, né? Toda vez que a gente fazia essas lives, porque pensa no alcance, depois que o vídeo fica disponível no canal também, no meu canal ali, Michelson Borges, por exemplo, tem vídeos desses que estão com 30 mil, 40 mil visualizações, então é algo maravilhoso, né? Nós não teríamos condições, talvez, de alcançar o mundo, neste momento da história, não fossem essas tecnologias de comunicação, né? Esses meios de comunicação fáceis e de amplo alcance, né? Agora, obviamente, eu vou chover no molhado aqui, mas enfim, né? O lado negativo são os conteúdos que exigem cada vez mais, especialmente dos mais jovens, mais ingênuos, né? Um poder de seletividade que talvez não tenham, né? Para saber escolher aquilo que convém e o que não convém, né? Tem um salmo que diz assim, em que Davi, né, ele faz um pedido para Deus, ele fala assim, que Deus ajudasse a tirar da frente dele, dos seus olhos, as coisas que não têm valor, as coisas negativas, né? Ou então, desvia, Senhor, os meus olhos de contemplarem coisas sem valor. É o salmo a que me referi. Então nós temos que ter esse discernimento, como nunca antes, porque no passado esses conteúdos não eram tão acessíveis, né? Pornografia, por exemplo, né? Nos meus tempos de criança, de adolescente, para ter acesso a esses conteúdos, a pessoa tinha que se sujeitar a ir numa banca de jornal, né? Tentar comprar um material que era para adultos e que dificilmente o banqueiro lá, não sei se fala banqueiro, o dono da banca, iria vender, né, para uma criança. Enfim, era tudo muito mais complicado. O diabo sempre dá um jeito de estragar vidas, né? Mas o acesso era bem mais difícil. Hoje em dia, aqueles que são pais como eu, tenho um filho de 9 anos, né, e 2 adolescentes, a gente tem a obrigação de estar sempre antenado com respeito a essas tecnologias, acompanhando, monitorando, porque uma simples pesquisa para a escola, eles podem descortinar um universo terrível, baixo, imoral, né, ali, facilmente. Então, eu realmente tenho assim um pouco de pena até dessa nova geração. Claro, eles têm muitas vantagens em relação à nossa geração, à minha geração, mas também tem outras grandes desvantagens. E uma dessas desvantagens é o acesso fácil a muita coisa ruim que no passado não era tão assim acessível, né? Então eu colocaria a resposta à pergunta é sim e não, né? Sim, esses meios são uma bênção quando bem utilizados, com critérios, mas podem ser uma terrível maldição que traga vícios, traga comportamentos destrutivos, conteúdos que vão contaminar o pensamento e deixar muita gente fora do céu também, infelizmente, né? Que Deus nos ajude a ser seletivos, né? E não desperdiçar também o tempo, né? Porque a vida é feita de tempo. E às vezes, até com coisas que são boas com respeito ao tempo, né? Faça uma pesquisa para ver quantos livros as pessoas têm lido atualmente, né? Muito menos do que no passado, por causa de redes sociais, e às vezes batendo papo não são nem coisas negativas em si, mas o tempo desperdiçado já é um ponto negativo, né? Então, a leitura profunda tem sido abandonada e as pessoas têm desenvolvido uma mentalidade superficial, né? Uma mentalidade apressada, acelerada,
que já não lhes permite, quem sabe, se dedicar a um estudo como o do livro de Daniel na Bíblia, que exige concentração, exige uma imersão ali no conteúdo, né? Alguns já não conseguem mais, porque tem uma mente agitada, né? Uma mentalidade que, como diz lá o Augusto Cury em seus livros, né? A síndrome do pensamento acelerado, né? Isso tem afetado muita gente hoje em dia. Então, vamos aproveitar o que é bom nessas coisas e deixar de lado aquilo que realmente não vale a pena, né? Olá, professor Michelson, mais uma vez. Então, aqui a gente vai fazer uma pergunta das pessoas que estavam nos assistindo pelo canal do YouTube, né? E é a pergunta do professor Reginaldo, né? Essa pergunta, eu vou lê-la aqui da forma que está. Havia um jornalista sensacionalista que fazia um relativo sucesso na televisão chamado Gil Gomes. A mídia tem o poder de infundir, dentre muitas sensações, o medo. O que fazer para precaver-se de pregadores sensacionalistas que empregam técnicas semelhantes ao do Gil Gomes, focando no terror dos últimos dias, ao invés de na fé em Deus? Interessante, né? É o tal do sensacionalismo, né? Como é que fala? Do alarmismo, né? Eu tive uma matéria na faculdade, interessante porque os professores falavam assim, nós vamos estudar isso para não usar, porque não é ético, né? Mas é que nem eu me lembro quando eu fazia karatê, com 15 anos, e o mestre falava assim, vocês não podem usar isso aí, não é para brigar na rua, mas a gente saía da academia com a vontade de encontrar alguém para bater. Ou então eu chegava em casa e eu batia nas minhas irmãs, pobrezinhas, né? Eu fazia elas de sparring, né? para mim. Então é mais ou menos isso, né? A gente estudou a matéria controle de opinião pública. A gente estudou os mecanismos de como realmente induzir as pessoas a pensar do jeito que a gente quer que elas pensem, né? Não pense que no jornalismo existe a tal da imparcialidade, porque não existe. Na verdade, hoje em dia isso aqui já está bem claro, porque inclusive grandes setores da mídia estão bem desacreditados, porque as coisas ficaram bem escancaradas. Mas no passado se perseguia uma tal de isenção jornalística, né? De imparcialidade. Não dá. Nem os cientistas são imparciais, porque nós somos seres humanos, somos seres políticos, somos seres que têm uma bagagem cultural que afeta nossos julgamentos, temos pressuposições. Nenhum ser humano é uma máquina fria, imparcial. No máximo, então, o que se espera de um jornalista ético é que ele seja honesto, né? Ele até pode ter seus pontos de vista, vai ter, né? Um jornal tem sua linha editorial. Por exemplo, eu sou editor da revista Vida e Saúde, e nós temos como linha editorial filosófica os 8 remédios naturais. Então você não vai me encontrar na Vida e Saúde matérias favorecendo, por exemplo, o uso do café, matérias dizendo que o vinho pode ter seus benefícios, né? Porque a nossa linha editorial é muito clara. Ela não aceita esse tipo de coisa. Pronto. E as pessoas que leem a Vida e Saúde sabem dessa linha editorial. Então deixar isso bem claro. Nem sempre os jornais, aí, a mídia secular, deixa claras as suas posições políticas, ideológicas, né? E as pessoas, quando leem e não têm esse treinamento em comunicação, ou pelo menos um pouquinho de tirocínio ali, elas acabam sendo levadas a pensar como o editor quer que elas pensem, né? E sem perceber que foram induzidas àquilo. Então, valeria a pena todo mundo fazer um pouquinho assim, estudar um pouquinho essa questão de controle de opinião, e estudar uma tal de teoria chamada janela de Overton. É bem interessante isso aí, né? De como a imprensa, os formadores de opinião, os influenciadores, né, conseguem mover a opinião pública de um extremo até o outro, com técnicas, com estratégias assim bem pensadas e bem utilizadas, ok? É bom saber dessas coisas, estudar essas coisas, para não ser uma ovelhinha tão ingênua indo para o matadouro, né? Matadouro ideológico, por aí. Eu diria isso, estude, leia um pouco sobre isso. Eu sei que talvez você já tenha que ler muita coisa da sua área, de repente é uma área mais técnica, né? Mas de vez em quando aí compre um livro ou leia um artigo, vá atrás de alguma coisa que fala aí sobre opinião pública, controle, né? Pensamento crítico, para você não ser tão ingênuo e tão presa fácil desses influenciadores, ok? Então, Michelson, você é uma pessoa, né, que sempre tenta, através de seus canais, divulgar informações para reflexão do público cristão, né? E aí a gente queria saber sobre
né, os frutos positivos, né, que você já colheu dentro desse tempo, que você poderia destacar algum episódio, e ao mesmo tempo, né, como você se expõe muito, acaba, às vezes, um tanto bem atacado. Se pudesse estar colocando, né, aqui para gente, o que você poderia estar compartilhando desse ponto? Obrigado por essa pergunta. Eu acho que eu posso até abrir um pouco o coração aqui, aproveitando o ensejo, né? Só deixar mais um comentário aqui para o Marlon. Eu acho que eu acabei faltou um detalhezinho aqui na questão do sensacionalismo, né? Nós mesmos, como adventistas, né, no afã de pregar sobre os sinais da volta de Jesus, podemos incorrer nesse problema aí, né, do alarmismo, sensacionalismo. Então eu diria o seguinte, que para evitar a gente ser meio Gil Gomes cristão, assim, a gente deveria sempre ter a tônica da esperança, que é o que eu creio que a nossa igreja tem feito, assim, nesses anos, né, para cá, desses anos recentes para cá, não tão recentes, né, nessa década para cá, que é a tônica da esperança mesmo, né? Sim, o mundo vai acabar, sim, vai haver perseguição, vai haver destruição e não sei o que, pragas, mas ali, acima de tudo isso, e mais do que tudo isso, nós temos a esperança de que, na verdade, não vai ser fim do mundo, é o começo de um novo mundo, uma nova realidade, e que enquanto estamos caminhando por aqui, Deus nos oferece ajuda. Jesus é o bom pastor e vai andar conosco no vale da sombra da morte. Então as nossas mensagens têm que ter essa tônica de esperança e ter equilíbrio, né? As pessoas têm que ver que a nossa argumentação, ela tem sentido. Eu me preocupo muito com isso, né? Porque eu prego bastante aí sobre essas questões escatológicas, sou convidado para falar muito sobre isso, né? E eu procuro sempre embasar com notícias de fontes seguras, né? Pesquisas, estatísticas, para que não fique apenas ali tratando de ilações, imaginação e coisas assim não embasadas, né? Mesmo assim, às vezes sou acusado de sensacionalista por alguns, né? Mas eu me preocupo muito com essa questão, sim, para não ser, por um lado, uma pessoa que ignora a realidade, né? Eu acho que isso é um perigo. Pessoa que está aí vivendo como se o mundo fosse durar 500 anos ainda e como se nada estivesse acontecendo ao redor, né? Tem que ser muito tapado para não perceber isso. Ou então, para outro extremo, né? Ser apenas um alarmista que não fala de esperança, que não fala de como viver em paz no meio da tempestade. Aí também não é bom, né? O ideal seria realmente buscar aí uma equalização, né? Entre esses dois extremos aí, para que você não seja nenhuma coisa nem outra. Ok, Marlon? Agora, com respeito aos frutos, né? Aos louros e aos bônus e os ônus, digamos assim, né? Bom, os bônus desse trabalho todo são pessoas cuja vida é tocada, né? Eu louvo a Deus porque tantas vezes, já houve momentos em que eu desanimei, acham que não, ninguém é super-homem, super-mulher aqui, né? A gente quando leva essas pancadas e críticas e tudo mais, há momentos de desânimo que a gente pensa até, por que eu estou fazendo isso mesmo, né? Por que eu posso parar com isso, fazer só o meu trabalho ali, e continuar a minha vida com a minha família, né? Para que ficar me expondo, para que ficar recebendo críticas? Nessas horas de desânimo, sabe, já me aconteceu muitas vezes isso, é quase um padrão. Quando eu estou assim bem triste, bem desanimado com algumas coisas, eu recebo um e-mail, uma mensagem, mais ou menos nesse teor assim. Um jovem que estava na universidade, perdendo a fé, desanimando, pensando em largar tudo, e de repente ele se deparou com um vídeo que eu gravei, com algum texto que eu escrevi, ele leu, fez uma oração e aí me responde dizendo, agora eu estou firme na fé e eu quero continuar firme nesse caminho. Gente, isso não tem maior presente, né, do que uma mensagem dessa, de encontrar alguém que diz que foi abençoado, beneficiado, motivado a prosseguir por alguma coisa que a gente fez. Então, eu fico muito feliz porque Deus ele é tão bondoso que sempre, nessas horas assim de desânimo, alguma mensagem chega e me levanta, me faz prosseguir e entender que vale a pena, mesmo com críticas e tudo mais. Agora, o ônus são as críticas mesmo, né? Mesmo eu não colocando ali, eu não deixo o meu canal no YouTube, por exemplo, habilitado para comentários, justamente porque eu quero ter um pouco de saúde emocional. No passado, eu até tinha deixado no blog, por exemplo, aquilo ali aberto, né? Mas aí vem de tudo ali para criticar, para falar, para postar conteúdo herético, né? E eu sou um só, eu não tenho... Esse ministério que eu faço nas redes sociais, no meu canal, no meu blog, não é o meu trabalho, é voluntário. O meu trabalho é na CPB, na Casa Publicadora Brasileira, editando a Vida e Saúde, trabalhando com a lição dos jovens, com outros materiais, mas não é esse aqui, não é essa a pregação criacionista,
de escatologia, são coisas que são a minha paixão. E quando eu pesquiso, quando eu busco esses conhecimentos, eu quero espalhar, eu quero compartilhar isso. Isso é voluntário. Então eu não tenho nenhuma secretária, um secretário, alguém para me ajudar a atender as pessoas. Elas merecem atenção, mas já que eu não consigo dar, é melhor que eu nem habilite então essas funções. Alguns me criticam por isso, achando que eu não quero debater, que eu sou antidemocrático, mas não é isso, é o contrário. Já que eu não posso dar a atenção devida, e eu não vou poder interagir ali naqueles chats para tentar responder todo mundo que vem, olha, o canal tem mais de 200 mil pessoas inscritas. Cada vídeo chega a milhares de visualizações. Então imagine como seriam os chats, como seria... Eu não viveria, né? Eu dormiria menos do que eu já durmo, então, só para atender esse tipo de coisa. Só que, claro, a gente não é inacessível, as pessoas sabem como chegar até a gente. Às vezes vem algumas bombas assim que são de abalar as estruturas, né? Ainda bem que com o tempo a gente vai criando uma casca, né? E vai se tornando um pouquinho imune a essas mensagens ferinas, de ataque, de crítica, né? Recentemente veio uma assim que fazia tempo que eu não sentia assim algo tão intensamente, né? Mas foi um amigo do passado que hoje pensa de modo diferente, acabou abandonando até em parte aí os caminhos, né, que ele seguia antes. E eu o vi me criticando duramente num desses perfis de Facebook aí só de crítica, né, de acidez, de chorume, né? Ele estava lá falando mal de mim, né, pessoalmente, assim. Eu fiquei muito triste, fiquei muito chateado. Eu reclamei com Deus naquele dia, orei, quase chorei, não cheguei a chorar, só senti um pouco de cisco assim nos olhos. Mas depois passou, Deus é bondoso, Ele nos cura, nos vai motivando, né? Então tem essas coisas, né? Tanto tem os ônus quanto os bônus também, mas toda vez que vem algo assim, eu penso que o meu mestre, ele sofreu muito mais, infinitamente mais. E o que eu posso esperar, né? Se eu quero ser um seguidor de Jesus, é óbvio que a gente vai ter perseguição, vai ter crítica, vai ter oposição aqui na Terra, mas se eu tiver a certeza de que eu estou fazendo a vontade do meu Deus, eu avanço. Agora, se eu não tiver essa certeza, aí a gente se fragiliza. Aí não dá para avançar, porque você não sabe onde está pisando, né? Agora, se eu tiver o aval do meu Deus, a aprovação dele, pode cair o mundo. Eu vou avançar. Porque quando eu me tornei adventista, criacionista lá com os meus 19 anos, eu entendi que eu estava vindo para cá para vir com tudo, né? E eu prometi para Deus, eu vou fazer uma faculdade, eu quero usar os meus conhecimentos, a minha influência, tudo que eu tiver, para fazer avançar essa causa pela qual me apaixonei. E é o que eu tenho tentado fazer ao longo desses anos. Espero que, eu sempre peço para que Deus não me faça esquecer de duas coisas. De onde Ele me tirou, de quem eu era, um jovenzinho lá do interior de Santa Catarina, né? É que Deus foi colocando onde Ele quis. Se eu estou hoje onde eu estou é porque Deus quis, não é porque por mérito próprio. E outra coisa que eu não quero que Deus me faça esquecer e perder é a paixão pela missão mesmo. Essa paixão pelo criacionismo, pela pregação da volta de Jesus, porque se a gente perder essa paixão, eu acho que não vale nem a pena viver, né? É isso. Eu falei que eu ia abrir um pouquinho o coração, acabei fazendo isso mesmo, né? Mas orem por mim, né? Assim como eu oro por tantas pessoas, orem por mim, por esse ministério voluntário, porque tem as bênçãos, mas também tem às vezes os reveses, né? Que não são tão fáceis, mas com Deus a gente vai enfrentando. Ok, obrigado. Com certeza iremos continuar a orar por você. Michelson, quero mudar agora um pouco a linha das perguntas. A gente vai falar agora um pouco sobre a questão da cultura. Tu sabes que ao longo da história, cada cultura vai sendo caracterizada vai sendo identificada por suas características. Então eu gostaria de saber, em relação aos traços da cultura contemporânea, o que mais te preocupa e o que poderia também servir de alerta para os jovens. O que você poderia nos instruir a respeito disso? Olha, para ser bem breve, assim, eu voltaria a um ponto que eu mencionei agora há pouco, que é a questão da fluidez, né, do aspecto líquido, né, como dizia Bauman em seus livros, né, do aspecto líquido da sociedade, ou então daquela palavra tão já conhecida que é o relativismo, né. Eu queria que nós estivéssemos ainda num tempo em que se valorizavam as verdades, né? Existe uma verdade e eu quero encontrá-la, porque se ela é a verdade, ela exclui todas as demais pretensas verdades. Então era a busca pela verdade absoluta, que inclusive é o título de um livro de uma grande autora chamada Nancy Pearcey, né? Uma cientista cristã
norte-americana, verdade absoluta. Só que isso parece que, tanto é que, voltando, né, o assunto da apologética parece que perdeu terreno, porque as pessoas não estão mais preocupadas em buscar uma verdade, defender uma verdade, porque tanto faz, né? E esse relativismo tem entrado na igreja, isso que mais me preocupa, o que mais me deixa bastante chateado, né? A ponto de algumas ideologias totalmente contraditórias em relação com o cristianismo estarem sendo aceitas, porque tanto faz. É como se eu pudesse ser, por exemplo, um espírita cristão. É como se eu pudesse ser um marxista capitalista, né? Ou um comunista cristão. Eu sei, o tema é polêmico, o tema é bastante explosivo, né? Eu, inclusive, tenho me desgastado com isso, as pessoas não me entendem muito bem quando eu falo sobre essas questões. Eu publiquei vários vídeos já em meu canal sobre essa questão do marxismo, do gramscismo, né, que alguns chamam de marxismo cultural. Talvez o gramscismo seja a expressão melhor. Porque eu entendo o seguinte, amigos. A Igreja Adventista naturalmente blinda seus membros, seus jovens, com respeito ao evolucionismo. Por quê? Porque a gente guarda o sábado toda semana, e por guardar o sábado a gente se lembra que, opa, eu guardo porque é o memorial da criação. Então, naturalmente, a gente já tem uma certa blindagem contra o darwinismo. Para um jovem começar a aceitar a evolução, ele vai ter que começar a abrir mão do sábado, da crença na criação literal em 6 dias de 24 horas, no conceito de revelação. E ele passa a ser um evolucionista teísta que aceita a Bíblia como apenas uma metáfora, como um livro de autoajuda, um cristão que talvez nem mais mereça lá na frente ser chamado de cristão. Eu sei que é duro dizer isso, mas é que a evolução teísta, ela é uma contradição tremenda, é péssima teologia com péssima ciência, né, juntas. E, embora eu respeite as pessoas que advoguem essa filosofia, obviamente, mas a ideia em si, ela é muito contraditória. Então nós somos blindados com respeito ao evolucionismo, ok? Somos blindados também, como adventistas, com respeito ao espiritualismo, né, a reencarnação, essas ideias, porque nós aprendemos de modo muito claro na Bíblia que os mortos, quando morrem, né, quando as pessoas morrem, os mortos, eles permanecem no estado de inconsciência, comparado ao sono, até a volta de Jesus, quando da ressurreição. Então não há consciência na morte, não há mortos atuando aqui no mundo dos vivos, há demônios se passando por eles, como nós bem sabemos. Então nós somos blindados com respeito a isso. Mas, como igreja, talvez nós tenhamos pecado, no sentido de não falar a respeito de uma outra ideologia que nasceu também no século XIX, competindo com o criacionismo bíblico, ok? Que tem seu pezinho lá na Revolução Francesa, portanto em Apocalipse 11, e vale a pena um estudo profundo sobre isso, gente, para você identificar as raízes de todo esse problema, né? Que é o marxismo, ok? É claro que o marxismo tem várias nuances, né? Tem várias reinterpretações e tudo mais. Alguns até dizem que nunca existiu um verdadeiro comunismo no mundo, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas uma coisa eu sei, quando eu estudo o Manifesto Comunista, quando eu estudo a literatura fundante, né, desses autores marxistas, eu vejo uma total incompatibilidade com o cristianismo, assim como o capitalismo selvagem também é incompatível, obviamente, com a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia lá, Paulo, né, condena a exploração, né, das classes menos favorecidas, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, isso é capitalismo selvagem, né? Mas, enquanto sistema, o capitalismo é destrutivo, destrói a natureza, destrói as relações e uma série de coisas. Agora, enquanto ideologia, o marxismo, o pensamento progressista, enfim, ele vai totalmente de encontro àquilo que a Bíblia ensina lá nas 3 mensagens angélicas. Porque o âmago das 3 mensagens angélicas, que é a nossa mensagem por excelência, Apocalipse 14, é a justificação pela fé. Ou seja, é a dependência de Deus. E tanto o espiritualismo, quanto o darwinismo e o marxismo pregam a independência de Deus. Gente, quem está falando aqui para vocês agora, eu vou usar uma expressão agora da modinha, né? Eu estou no meu lugar de fala. Por quê? Porque eu já fui darwinista e já fui marxista. Eu era católico da teologia da libertação. Era seguidor de Leonardo Boff, né? Estávamos que nós íamos revolucionar o mundo. Eu nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus, para vocês terem uma ideia. E os ideólogos dessas ideias de hoje, e por isso que me assusta muito ver essas ideias entrando por baixo da porta da Igreja Adventista, porque não combinam com a nossa mensagem, esses ideólogos têm as mesmas posturas. A gente não vê, por exemplo, esses pastores da missão integral, né, padres da teologia da libertação,
enfatizando o aspecto escatológico, a volta de Jesus, o milênio, a nova terra. Porque na mentalidade marxista nós temos que promover uma revolução que vá transformar o mundo neste momento, aqui e agora. Eu me lembro muito bem que eu não sabia o que aconteceria com o futuro, no futuro, né? A gente só lutava pelas causas do momento aqui. Ao dizer isso, eu não estou falando que a igreja não deve ser uma igreja engajada em lutas, digamos assim, né? Eu não gosto nem dessa palavra porque ela é muito marxista. Lutas de classe. Em causas sociais. Mas nós temos a ADRA, temos o Quebrando Silêncio, temos aí bandeiras que são muito bonitas, necessárias em nosso tempo, né? Agora, isso não é o todo, e não é nem o mais importante. Todos esses, Vida por Vidas, Mutirão de Natal, Quebrando Silêncio, ADRA e por aí vai, eles são meios de praticar a beneficência social, tem um livro de Ellen White sobre isso, né? Meios de praticar a solidariedade, o amor cristão, aquele que Jesus condena em Mateus 25, né? No caso daqueles que não praticaram isso, alguns ficaram fora também por causa da falta de amor nesse sentido, porém, são meios que favorecem a pregação do evangelho. Porque se eu só entregar o pão e não falar do pão da vida, de que adianta? Amanhã a pessoa está com fome de novo e depois de amanhã de novo, e ela não vai ter uma esperança além dessas coisas. Eu tenho que dar o pão e dar o pão. Eu tenho que falar da volta de Jesus, eu tenho que pregar o evangelho. Eu gosto muito de um santo, entre aspas, Francisco de Assis. Sempre gostei. Inclusive tem um hino do nosso cenário que é o meu preferido, número 15, foi composto por Francisco de Assis. Só que tem uma frase dele que eu já usei muito no passado, mas eu não tenho mais usado, eu repensei. Em que ele fala assim: pregue em todo o tempo, se necessário, use palavras. Eu acho que precisa de um ajuste aí. Eu diria, pregue em todo o tempo, de todas as formas possíveis. Aí sim. Porque se o apóstolo Paulo pensasse desse jeito, nós não teríamos as cartas dele, nós não teríamos os monumentais sermões de Paulo, Pedro, né? E talvez tivéssemos uma Bíblia que tratasse apenas de temas sociais, né? De assistência social, coisa parecida. Então nós temos que pregar o tempo todo, por palavras, por atos, atitudes, ações, enfim. Então, eu nem sei mais onde é que eu queria chegar, né, com essa pergunta, porque eu fui meio longe aqui, né, mas acho que é a questão das preocupações, né. A minha preocupação, então eu estou retomando o fio da meada aqui, é com esse relativismo, de chegar a um ponto de dizer assim, olha, os mandamentos de Deus não são tão importantes, guarda quem pode e quem quer, né? Ou então, eu posso ser um cristão socialista que não tem nenhum problema, ou posso ser um cristão capitalista selvagem que não tem problema. Tem problema, uma vez que você defina bem as questões, que você entenda o que está por trás de tudo isso, né? Aí você não vai fundir coisas que são imissíveis, né? E essa relativização está nos impedindo de pregar a verdade absoluta em Cristo, na Bíblia. E estamos num terreno ideologicamente pantanoso, não há fundamentos. E aí como pregar para uma sociedade que vai dizer assim, se você pregar sobre a volta de Jesus, beleza, você está feliz com essa crença? Siga em frente, a minha é outra. E aí? Bons tempos quando as pessoas paravam para pensar, será que essa verdade, será que a sua cosmovisão eventualmente pode ser melhor que a minha? Será que a sua cosmovisão funciona melhor do que a minha? Eu vou analisar, eu vou estudar. E aí as pessoas podem chegar a algumas conclusões e mudarem de postura. E se converterem, de fato. Hoje está mais difícil acontecer isso. Por quê? O evangelho pretenso, o evangelho acomoda tudo, aceita tudo, mistura tudo, e aí já não temos mais uma definição realmente do que seja a verdade. Eu entendo que hoje o maior problema tem sido esse, do relativismo progressista. Bom, Michelson, hoje em dia a gente fala muito sobre o pluriculturalismo, né? A gente fala também sobre diversas ideologias que estão presentes na nossa sociedade, né? Como tu já mencionaste, o marxismo, né? A gente tem outras relacionadas como o feminismo, né? E por aí vai, né? Diversas ideologias que têm aí assolado nossa sociedade. Como divulgador da mensagem cristã. Me permita uma intervençãozinha? Depois você pergunta. Você falou uma coisa muito interessante aí, né? Você citou marxismo, feminismo, né? Eu tenho analisado isso mais de perto recentemente, né? Esses fenômenos, como o diabo é esperto em sequestrar coisas que vêm de um berço cristão, né? Para quem já estudou aí as primeiras ondas do feminismo, sabe que isso começa com mulheres cristãs, né?
Eu estive lá em Seneca Falls, nos Estados Unidos. Uma vez eu fiz uma viagem por alguns lugares históricos, entre os quais o berço do feminismo, que é uma igreja metodista, né, lá em Seneca Falls, nos Estados Unidos. E ali você vê, quando você entra nesse museu, você vê ali cartazes, vê ali a história do movimento, né, e você percebe que ele começa com, assim, bandeiras legítimas, né, a questão do sufragismo, do voto feminino, né, da luta por menos opressão e tal, mas depois que o progressismo começa a colocar suas garras sobre o movimento, sequestrando o movimento, começa a entrar bandeiras ali que não tem nada a ver com o movimento original, que é muitas vezes você percebe até um ódio contra o masculino. Não era essa a proposta inicial, né? Quando se buscavam certas igualdades. Você vê propostas ali que não tem nada a ver mais com o movimento inicial, né? Se você vai à Bíblia, você percebe que a Bíblia defende, sim, que nós cuidemos dos menos favorecidos, dos pobres, né? Que haja justiça social, está lá na Bíblia. Mesmo, veja o sábado, que elemento nivelador, né? Todo mundo, servos ou patrões, tinham em Israel direito a guardar o sábado. Depois de 7 anos trabalhando como servo, como escravo, digamos assim, porque a escravidão no Israel era bem diferente da escravidão das nações circunvizinhas, depois de 7 anos ele era libertado, ele não podia sair com as mãos abanando, ele tinha que levar algum recurso para poder viver. E alguns gostavam tanto de ficar com aquele patrão que aceitavam viver para sempre como servos, remunerados, bem cuidados. Em Israel, querendo dizer que foram eles que trouxeram essas conquistas para a sociedade. Isso é mentira. Na verdade, é uma apropriação, né? Assim como eu tenho comparado essas questões com a apropriação que alguns naturalistas têm feito da ciência descoberta por cientistas cristãos. Interessante, né? Aqui, Copérnico, Galileu, Newton, né? Esses pioneiros da ciência que nos legaram a ciência, descobriram a ciência divina. Hoje, os cientistas ateus, naturalistas, que têm o emprego garantido por essa metodologia, esse protocolo, né, que vem de lá, tentam colocar debaixo do tapete o fato de que a ciência, a revolução científica acontece no cenário cristão, religioso, né? Então eles se apropriam daquilo que nasce num berço cristão, religioso. As universidades, né? John Harvard era um pastor, era um clérigo, né? As maiores universidades do mundo foram criadas para formar missionários. E aí hoje vem os naturalistas, os marxistas, as feministas de hoje tentando sequestrar bandeiras que pertenciam ao cristianismo, à Bíblia. Então só fechando aqui esse parênteses, desculpe aí, pode prosseguir com a pergunta. Não, prosseguindo, Michelson, como tu bem falaste, né, existe muito dessa questão apropriativa, né, em relação a alguns méritos e algumas conquistas, né, e muitos desses movimentos acabam também se apropriando de muitas coisas que a Bíblia por séculos e anos já pregava. Né, entre alguns exemplos estão aqui alguns desses movimentos que eu citei. Mas, voltando à nossa pergunta, como divulgador da mensagem cristã, principalmente da esperança de Cristo que ele nos fornece, como que você acha que a sociedade está igualmente disposta a conviver com essas culturas, essas ideologias? Eu acho assim curioso observar algumas atitudes, né, muito contraditórias. Por exemplo, fala-se hoje tanto em tolerância, né, em multiculturalismo e até em ceticismo, mas quando a gente vai à prática, a gente vê que não existe, na verdade, essa coisa de intolerância, de tolerância, de multiculturalismo. Você pode ser multiculturalista desde que você não seja um cristão bíblico. Isso eu já experimentei na carne, viu? Você pode ser tolerante com todas as ideias, desde que não seja uma tolerância para com o cristianismo bíblico, para com a família patriarcalista bíblica. Eu não vou ter tempo de explicar essa questão, alguns acham que é uma coisa ruim, mas quando você vai à Bíblia você percebe que não é, né? Você pode ser tolerante com todas as ideias, desde que não seja um criacionista. Olha, por exemplo, aqui, vou citar um exemplo recente, né? Foi nomeado para presidir a CAPES, né? Essa agência de fomento à pesquisa, um criacionista. Pronto. A despeito de ele ser um doutor, ter sido reitor da Universidade Mackenzie, uma das mais respeitadas universidades privadas do Brasil, ter ali um histórico tremendo, né, de acadêmico e de administrador, o que a mídia destacou foi, ele é um criacionista. E mais, tem um sermão dele de 3, 4 anos atrás, em que ele fala que as crianças têm que ser
punidas, né? Eles tiram do contexto, né, aquilo que a Bíblia fala. Eu pregaria isso, e se alguém tirasse do contexto a minha frase, eu seria detonado na mídia. Quando a Bíblia fala que nós temos que não negar a vara à criança, mas no hebraico a ideia é de disciplina, né, que envolve até um castigo eventualmente, né. Aí eles pegam essa frase isolada, não sabem nada de Bíblia, do contexto, e já detonam o camarada e esquecem de tudo que ele já fez, o que ele é, a formação dele. Então, a tolerância existe, desde de cristão, bíblico, fundamentalista, criacionista, né, adventista. Então isso já é motivo suficiente para que a tolerância caia por terra, ok? O multiculturalismo caia por terra, e o ceticismo também, né, porque na verdade existe na academia, por exemplo, um ceticismo localizado, né? Eles são céticos com respeito a muita coisa, menos com respeito ao próprio ceticismo, né? Como dizia Chesterton, grande autor, eu me espelho porque é um jornalista, né, lá do século XIX, uma mente brilhante, né, Chesterton. Ele diz no Ortodoxia que quando você encontrar um cético empedernido, não tente fazer com que ele creia em você ou em alguma coisa, tente levá-lo a ser cada vez mais cético, ao ponto de em algum momento ele ter uma iluminação e pensar, poxa, vai que eu mesmo estou errado, submeter-se ao próprio ceticismo, né? Então eu vejo assim um ceticismo localizado, limitado, uma tolerância limitada, localizada, um multiculturalismo limitado também, enfim, há umas tremendas contradições na sociedade que a gente vê hoje aí, isso se manifesta muito claramente na imprensa, nas redes sociais, no mundo acadêmico, né? Você se posicionar muitas vezes como um criacionista bíblico é praticamente se expor ao ridículo, né? Ao vexame, como diz Ellen White, né? Eu vejo com tristeza de fenômeno na nossa sociedade atual. Professor Michelson, no Brasil, né, os ditos cristãos representam mais de 86% da população. Quando a gente vai para um cenário mundial, a gente ultrapassa 2 bilhões de pessoas. Então a gente pode até dizer que é muito fácil, eu não diria ser cristão, mas pelo menos se intitular cristão é muito fácil. Uhum. A questão é, em meio a toda essa diversidade, você acha que existe uma cultura cristã que a Bíblia apresenta? E caso sim, quais seriam essas características e como desenvolver essa cultura, como manifestar essa cultura cristã? Olha, existe, né? Existe, logicamente, uma cultura cristã, mas no mundo de hoje é até difícil localizá-la, né? Porque, como você bem disse aí, o mundo dito cristão, né? Quando falam que o Brasil é um país cristão, eu fico quase rindo por dentro, né? Como assim um país cristão, né? Nós temos o carnaval, nós temos aqui um sincretismo tremendo com religiões espiritualistas, né? A pessoa acha que pode ser cristã e crer em entidades espirituais. Nós temos aqui um paganismo tremendamente arraigado em nosso país. Então, eu não creio que nós vivemos num país cristão, para começar. Se eu tomar como base a Bíblia, né? Está bem longe disso. Estados Unidos, uma nação protestante que teve uma origem tão bonita, né? Lá com os pais peregrinos, pioneiros, né? Mas se tornou uma nação de onde vêm as piores coisas em termos de cultura, né? De onde vem a maior parte da pornografia produzida no mundo? Tudo em busca do dinheiro, né? De onde vem essa ideia assim de acumular, de ter carros gigantes, comida abundante e a pandemia de obesidade decorrente disso, né? O estilo de vida fast food e tudo mais. A Bíblia não ensina isso. Então, mesmo lá, que é, né, chamada de uma nação protestante, que, claro, tem seus aspectos culturais muito elogiáveis, muito bonitos, né, que eu gostaria muito que houvesse aqui também, mas também tem suas tremendas contradições que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, né? Então eu sei, quando se fala assim, ocidente cristão, né? Mas quanto desse ocidente realmente é cristão, né? Que realmente se pauta pelos valores cristãos. Tanto não é cristão mesmo, que quando alguém tenta viver como um cristão de verdade, ele é visto com estranheza, é visto como um fanático, é só você dizer para alguém, eu leio a Bíblia todo dia, eu estudo a Bíblia todos os dias. Nossa, você vai ficar louco, né? Isso é um exagero, não precisa, né? Porque os cristãos
alguns que eu conheço só tem a Bíblia como uma espécie de desodorante, né? Leva para a igreja e traz para casa e nem estuda, ou então deixa lá num porta-Bíblia amarelando naquelas páginas como se ela fosse um amuleto. Mas se diz cristão, porque nasceu nesse contexto e tudo mais. Então é triste ver que nós não vivemos numa sociedade realmente cristã e bíblica, né? Agora, como desenvolver essa mentalidade, né, esse pensamento, né? Eu gosto de um texto em que o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, é lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, ele fala assim, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você quer ser um cristão de verdade? Você tem que ter a mente de Cristo. Mas como que eu posso ter a mente de Cristo? Os pensamentos de Cristo, cristãos, tendo contato com o cristianismo verdadeiro, raiz, Bíblia Sagrada, oração, uma vida de comunhão íntima com Deus. Se você fizer isso, você vai ter a mente de Cristo, porque a mente de Cristo está registrada aqui, ó. Claro que não totalmente, a mente de Deus, né? Mas boa parte dos pensamentos, atitudes, posturas de Jesus estão aqui, nesse livro maravilhoso. Quanto mais tempo eu passo com ele, com esse livro, mais esses valores vão ser introjetados, né? Vão ser assimilados por mim, e assim eu poderei ter a mente de Cristo. Somente assim eu creio que eu posso me considerar um verdadeiro cristão. Quando a gente vai à Bíblia e rastreia a origem dessa palavra, cristão, a gente vê que na primeira vez, se eu não me engano, foi em Antioquia, não tenho certeza agora. Mas, enfim, pela primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, eles o foram justamente porque tudo na vida deles transparecia, transpirava cristianismo. No café da manhã, no almoço, no jantar, falavam de Jesus. Em todas as coisas da vida, eles viam as marcas de Deus, né? E tinham as lembranças do Jesus que havia caminhado com eles por 3 anos e meio. E aí não tinha como chamá-los de outra coisa. Inicialmente, essa palavra era pejorativa. São os cristãos. Mas depois tornou uma palavra que inspira orgulho, né? Eu me orgulho de ser chamado de cristão, porque aponta para o meu mestre, Jesus Cristo. Agora é uma pena que as pessoas não entendam que para ser cristão é preciso muito mais do que alguns aí hoje em dia pensam, né? Cristãos no passado morreram por Cristo. Cristãos no passado morreram para ter a Bíblia Sagrada disponível, para disponibilizá-la. Cristãos no passado foram transpassados por espadas, queimados vivos. E muitas pessoas hoje, na menor dificuldade, até abrem mão, talvez, do seu cristianismo, né? São cristãos mimimi ou coisa parecida. É uma pena, né? Que a gente não veja realmente assim tão mais disseminada essa mentalidade cristã e esse genuíno cristianismo que é seguir Jesus para onde quer que ele vá, como farão os 144 mil após a volta de Jesus. Oi, Michelson. Oi, Rafael. Já estamos aqui no nosso momento assim, de encerramento dessa Roda Viva. Dessa Roda Viva não, que é inspirado no Roda Viva, nessa Roda Jovem. E eu queria ter essa conversa com você, um rápido momento assim, de um bate-papo sobre essas temáticas que foram abordadas. Para a gente fechar e pensar um pouco juntos aí. Como você falou, nós já nos conhecemos há alguns anos e desenvolvemos uma boa amizade, a gente tem um ótimo contato e apesar de que em alguns momentos a gente tem algumas divergências, né? Normal, como você sabe, normal. Até Pedro e Paulo tiveram essas coisas, né? Exatamente. E para quem não sabe, pessoal, a maior parte das pessoas que vieram para a roda aqui anteriormente eu conheci através do Michelson, através de um grupo que o Michelson tem de amigos, e lá nós nos conhecemos e foram os anteriores convidados para essa live que nós temos tido. E, Michelson, eu recebi aqui algumas perguntas do público, eu não vou pedir para você responder uma a uma, não dá mais tempo, mas eu acho que dá para a gente fazer uma reflexão em geral que aborde várias delas. Por exemplo, o Roberval Saraiva, ele pergunta sobre, assim, dentro do contexto cultural atual, há o perigo de termos uma fé institucionalizada quando nos blindamos das influências das ideias contemporâneas. Então, fala sobre essa ideia de blindagem, né? De blindagem. Já vamos falar sobre isso, assim. Será que esse é o melhor caminho, a blindagem apenas? O Gomes, ele perguntou, a questão do relativismo não ocorre pelo fato da igreja não chamar o pecado pelo nome? Também é algo a se pensar. Teve essa pergunta e teve o Paulo Sérgio, que perguntou, e como reverter estas bandeiras? Mas eu achei muito interessante que nessa tua última fala, você colocou alguns aspectos fundamentais.
O Marlon perguntou sobre, existe uma identidade cristã, uma cultura cristã? E no mundo, talvez não, mas na Bíblia existe, né? Foi o que você comentou. Existe essa... Mas precisamos, em primeiro lugar... Aí eu até anotei aqui alguns pontos que eu achei que se sobressaíram na tua fala. Ô, Rafael, antes de você mencionar os pontos aí, talvez valha a pena aqui um meia-culpa, né? Não sei se eu posso chamar assim, mas de repente até posso repensar a palavra blindagem. Talvez não tenha sido bem compreendida quando eu falei que nós, como igrejas, blindamos, né? Na verdade, eu acho que o melhor seria dizer nós preparamos as pessoas para ter contato com essas ideologias como o espiritismo e o evolucionismo, né? E não tanto para ter contato com o marxismo. Nós preparamos os irmãos, as pessoas, para ter esse contato. Porque uma coisa que me fascinou no adventismo, quando eu o conheci, foi justamente essa liberdade, entendeu? Para eu discordar, pensar, argumentar. Senso crítico que a igreja valoriza, né? Exato. Eu vim de uma cultura católica, que era, assim, piramidal, vertical, né? Então, o que o clero diz, estabelece, pensa, os leigos, né, como se diz assim, tinham que acatar e seguir. E aí, de repente, eu entro para um contexto tão mais bonito, de investigam a Bíblia por si mesmas, que estudam a Bíblia, e se isso estiver de acordo com o que eu estou ouvindo do pregador, lendo na literatura oficial da igreja, ótimo, isso é bíblico. Então, todo mundo procura se pautar pela Bíblia Sagrada, uma hermenêutica correta da Bíblia. Então, realmente, tem razão ali o meu amigo que disse que a blindagem realmente pode institucionalizar a questão. Pode mesmo, né? Porque daí você está impedindo as pessoas de pensar, de racionalizar, de raciocinar. Então, eu até vou repensar realmente o uso do termo blindagem. Não é bem isso, não. É uma preparação mesmo para lidar com ideias antagônicas. Eu sou tão feliz, sabe, Rafael e amigos, de hoje não ter medo de ler, de pesquisar, de investigar, porque eu tenho bem estabelecido aquilo em que eu creio, né? Eu já conheci o suficiente da palavra de Deus para ver que ela é uma fonte segura, confiável, e ao longo desses anos, tendo contato com tantas ideias e pessoas, eu confesso, nunca a minha fé foi abalada. Por quê? Porque eu sei em quem eu creio, e porque eu pude, né, eu vim para cá com base em muito estudo, e não parei até hoje, né, de estudar cada vez mais a palavra de Deus. Isso é muito interessante te ouvir, Michel, porque você assumiu ao longo dos últimos, como você falou, 30 anos, um papel fundamental aí no meio cristão, especialmente adventista. Por quê? Porque você, ao longo dos teus trabalhos no site, né, eu acho que o site era Criacionismo, e agora tem outra leitura que você apresenta também em teus materiais. Você mostra diversos conteúdos em várias esferas, ciência, cultura, sobre a ótica do cristianismo. E lá eu percebo, você sabe, a gente troca ideias, eu sou professor, e a gente percebe ao longo da igreja que um dos pontos chaves, você tocou na questão ao longo dessa é que as pessoas não mais acreditam que a verdade exista. E que ela é real até um ponto que mereça ser aprendida, vivenciada. E quando e essa verdade é onde ela se manifesta? E nas várias esferas, desde das áreas que nós temos aqui, a computação do Marlon, a biologia com Kelvin, publicidade, propaganda com a Mayara, nutrição e outras áreas. Então, eu acho que uma das formas da gente repensar essa ideia de blindar, porque eu acho que as pessoas cometem esse erro, né? Elas pensam que o ideal é blindar os filhos. Isso é um equívoco, porque não existe isso. É possível. Eles vão ter contato com essas coisas em algum momento, né? Vai ter contato. Então, o importante é colocar na mente que existe essa verdade e que essa verdade, ela responde às perguntas. Nós temos lá, Rafael, que simplesmente seguir o que a Bíblia orienta, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Então, quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Então você tem que, desde cedo, ensiná-los a respeito das verdades bíblicas, de quem é Jesus, porque lá adiante elas vão ter que lidar com tudo isso e saber o que vão fazer com o que aprenderam. Mas se não aprenderam, aí sim, elas estão totalmente à mercê de ideias que podem, infelizmente, destruí-las. Isso, então, é um resultado negativo da blindagem que muitas vezes a gente tenta fazer, né? O que acontece. E, Michelson, não teria isso a ver também com um outro assunto que até nós tocamos com um palestrante anterior, o Dr. Vanderlei Dornelles, que é a visão que as pessoas têm da relação com Deus, a forma como elas veem o culto, porque as pessoas hoje trabalham o culto, a relação com Deus de uma maneira extremamente espiritualista, emocionalista, mística, né? Mística, a palavra mística é mais adequada, quando a gente deveria ter uma serenidade, uma ideia de um Deus real, racional,
transparente. A Paula fala do culto racional, né? Exato. Deus então, fala, você acha que vinde isso e muda? arrazoemos, né, lá em Isaías. O que é arrazoar? É debater, é conversar, é dialogar. Então, a religião cristã bíblica, ela é profundamente centrada nessa questão da experiência. Claro que a gente não descarta a questão da emoção, né, obviamente, do sobrenatural, mas tudo isso é fundado, né, está ali sustentado por uma relação racional, né? Se você pegar ali a Bíblia e começar a analisar a própria cultura hebraica, né, judaica, onde a Bíblia está assentada, era uma cultura de debate, de busca de ideias, de coisas palpáveis, né? A própria estrutura linguística e a cultura hebraica é muito concreta, muito real, não tem essa coisa de subjetividade grega pagã, né, e de outras ideias mais. Então, se nós mistificarmos demais a religião, a gente cai realmente num novo neopaganismo, né? E aí Satanás tem brincado demais com esse tipo de coisa, né? Pessoas que mal conhecem a Bíblia, mas se deixam levar por emoções, por sentimentos, sendo que o coração do homem, quando fala coração na Bíblia, é a mente, as emoções, é enganoso. Eu posso acordar num dia com mau humor, porque eu tive uma noite de sono muito ruim, um desequilíbrio neuroquímico aqui, acordo de mau humor, triste, desanimado, quer dizer que Deus não me ama hoje, então. Aí no outro dia eu acordo eufórico, feliz, porque eu tive uma descarga de endorfina naquela noite, enfim, e aí quer dizer, hoje eu estou bem com Deus e Deus me ama. Ora, Deus é inamovível, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Ele te ama, Ele te ama. Quer você esteja bem ou mal, emocionalmente falando, né? Nós temos que ter essa firmeza racional de crença, porque isso é fé, né? Fé é confiança. E eu só confio em que eu conheço. Eu tenho que ter essa firmeza de tal forma em que, mesmo quando as coisas estão ruins, lá no fundo eu sei, Deus está comigo, Deus está do meu lado, e aquilo em que eu creio é algo realmente certo. Mesmo que eu não esteja muito bem emocionalmente falando. Pois é, Michelson. Então, rapaz, muito bom ouvir você falar, dar esses conselhos. Eu vou aqui fazer alguns agradecimentos, tanto a você e aos outros, mas depois eu queria que você, antes da oração final, desse uma pequena mensagem final e então orasse conosco. Mas eu quero agradecer a todos aqui que estiveram conosco, começando aqui pelo nosso público online que esteve com a gente no YouTube ou em outros canais que estiveram sempre acompanhando. Teve pessoas mandando perguntas, eu peço desculpas, inclusive, se não pudemos tratar a sua pergunta aqui. Realmente é um programa dinâmico e que fica às vezes difícil encaixar todas as perguntas, mas eu agradeço a participação de vocês e quero agradecer a participação da Érica. Ela não esteve aqui direto no programa, mas ela foi quem organizou toda essa live, que esteve por trás organizando, a Érica. Eu também agradeço aqui a Maiara, que está com a gente, a Kiara, o Kelvin, o Marlon, o Gustavo. Para quem não sabe, vocês viram que nós começamos alguns minutos atrasados, mas é porque a internet do Gustavo, que é o responsável técnico pela live, caiu, e ele saiu correndo para um outro local, ele está em uma outra casa, para poder desenvolver a live. Então, eu quero agradecer ao empenho de vocês, e quero agradecer a você, Michelson. Eu sei como é a sua vida, a sua correria, nesse momento assim, da live, de quanto eu até brinco com você, você sabe que você não vive, você live, né? Você só está o tempo todo em live, o tempo todo correndo, e você conseguiu encontrar um tempinho para nos atender, uma igreja aqui humilde do Maranhão. Eu agradeço muito a sua disposição de poder ter esse debate. Ainda vamos ter outros, né? Inclusive a gente tem uma agendada aí para programar, né, Michelson? Isso. E eu agradeço a você. E agora eu dou a você essa oportunidade de fazer umas palavras finais e fazer a nossa oração. Depois volta com a Maiara para encerrar. Rafael, também agradeço vocês aí pelo convite, né? É sempre maravilhoso poder falar das coisas de Deus, quer sejam científicas ou diretamente bíblicas, né? Eu não costumo me fugir, né, desse tipo de coisa, porque para mim é uma alegria. E, de fato, tem sido um tempo assim bastante ocupado, até porque as pessoas estão muito mais receptivas nesse momento para ouvir a palavra de Deus. Como que a gente pode se negar, né, nessa hora a oferecer aquilo que a gente tem, a experiência que a gente tem com Jesus, essa paz que a gente recebe dele, essa esperança, como que a gente pode guardar para a gente esse tipo de coisa, né? Então, já que as pessoas estão receptivas, vamos falar, vamos inundar a internet de lives, de gravações, né, para que depois o Espírito Santo faça o trabalho dele de encaminhar isso para quem precisa realmente ouvir essas mensagens. E eu sou grato pelo convite, tá bom? Que Deus continue abençoando aí a igreja de vocês, esses jovens aí valorosos, para que mais conteúdo de qualidade possa ser produzido aí por vocês, tá bom? Já que nós falamos em relativismo, né, e importância da verdade, da palavra de Deus,
Eu quero ler aqui alguns versos do capítulo 3 de Gênesis, né, o capítulo mais triste da Bíblia, porque relata a queda, né, dos nossos primeiros pais. E diz assim, você conhece já o texto, né? A serpente foi o primeiro médium, né, que Satanás usou. A serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor havia feito, disse à mulher, a Eva, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Primeira sugestão relativista na história. O diabo pega palavras de Deus e as distorce. Havia um pouco de verdade aqui, mas também uma grande mentira. Isso é relativizar uma verdade dita por Deus. A mulher respondeu à serpente. Dar ouvidos ao relativismo é um perigo, né? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aqui nós encontramos então primeiro discurso satânico relativista negacionista da história. Satanás nega a palavra de Deus, distorce a verdade, apresenta uma pseudo-verdade e assim ele consegue enganar Eva. Eva era super inteligente, Eva tinha um HD mental, cerebral, recém-criado. Eva era muito mais capacitada do que nós todos, juntos. O que te faz pensar que você vai sobreviver, então, ao relativismo, às ideologias satânicas do mundo atual sem comunhão com Deus? Se ela caiu, nós somos muito mais fracos, muito mais frágeis, muito mais suscetíveis. E meu apelo final nessa nossa conversa aqui, então, é para que nós nos apeguemos cada vez mais à palavra de Deus, como ela está escrita, né, aquilo que está na palavra de Deus, não as distorções satânicas como ele fez com ela e tem feito ao longo da história. Nos apeguemos a Deus em oração, nós temos o privilégio de falar com o nosso Criador. A oração é uma linha de conexão com Deus desobstruída, nunca vai ter queda de sinal, nunca vai ter problema técnico, né? Ela está aberta, vinde, como é que diz Paulo? Aproximemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Deus está disponível, Deus está à distância de uma oração. Vamos formar nossa mente de Cristo, né? Ter a mentalidade formada pela palavra de Deus, pela verdadeira ciência, pelos livros, conteúdos que realmente valem a pena ser consumidos e deixar de lado aquelas coisas que só nos atrapalham, que roubam nosso tempo e nos inabilitam para uma vida de utilidade e para estar preparados para a volta de Jesus. Eu espero realmente de todo o coração que todos vocês que estão nos ouvindo tenham esse desejo de se preparar para o grande encontro, quando nós estaremos para sempre longe dessas coisas que tanto nos entristecem aqui nessa vida, né? A vida eterna Amém. Nos aguarda. Realmente. Pode orar, Michel, só ora por nós, por favor. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, nosso Criador, nós te louvamos, Senhor, por esses momentos que tivemos aqui de reflexão, de elevar também nosso pensamento até Ti, até as coisas que Tu criaste. Como é bom pensar nas maravilhas da criação, como é bom saber que temos um Deus que nos estimula, nos incentiva a desenvolver nosso pensamento, a desenvolver nosso caráter também. Senhor, ajuda-nos a usar todo o conhecimento útil para a pregação do Evangelho, para ajudar pessoas a saírem dessa escravidão, muitas vezes escravidão mental em que se encontram. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, uma semana feliz na Tua presença, é o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.